Fala fiel, um excelente sábado aí. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas notícias aí do Coringão nessa preparação para encarar a equipe do Cruzeiro neste domingo às 20 horas e 30 minutos em partida que vai ser disputada lá em Minas Gerais. Estou trazendo um corte aí com essas últimas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. E é o seguinte, é hora do Corinthians, que deu uma equilibrada. Tá na briga por um lugar na Libertadores. Poucos acreditavam que isso iria acontecer nesta temporada. A vitória para cima do São Paulo não trouxe lá muitos ganhos para o Corinthians na tabela do Campeonato Brasileiro. Uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem é mais viável pela Copa do Brasil. Contudo, o time venceu bem. E por falar em Copa do Brasil, um aperitivo daqueles neste domingo, hein? Pela 35ª rodada do Brasileirão, jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. Até o momento, a grande novidade na lista de relacionados será Rodrigo Garro, que cumpriu suspensão na última rodada. Ranieri continua na fase final de transição física. Maicon continua no departamento médico. E o goleiro Hugo Souza ainda não deve ter condições de jogo, segundo o técnico Dorival Júnior. Vem sendo monitorado, vem evoluindo nos trabalhos, mas ainda não tem como colocá-lo em campo. Demanda um pouco mais de tempo, não foi uma lesão simples. Tanto é que o tirou da convocação. Por mais esforço e vontade que ele tenha tido de poder estar presente, não conseguiu. Nós estamos monitorando a sua situação, acompanhando e vendo a evolução que ele vem apresentando. Não acredito que esteja em condições para a próxima partida. Nesta sexta, o elenco se reapresentou. Quem atuou no Majestoso por mais de 45 minutos realizou trabalhos regenerativos. Portanto, neste sábado, Dorival Júnior fará a única atividade com todo mundo para definir os 11 titulares, além, claro, da lista de relacionados. É impressionante como o time do Corinthians, com o comando do Dorival Júnior, consegue se isolar dos problemas políticos, econômicos que vive o Corinthians. Problemas de contusões, proibição de inscrever novos jogadores. O Corinthians ainda não conseguiu se livrar do transfer ban que a FIFA acabou impondo por causa do zagueiro Félix Torres, que o Corinthians não pagou. Enfim, é interessante observar, apesar das críticas em cima do trabalho do Dorival Júnior, que no final da temporada ele está entregando muito mais do que se esperava, pelo menos o desempenho do Corinthians no primeiro turno. Lembrando que esse time é o atual campeão paulista, venceu a final em cima do Palmeiras. Pode terminar. Pra mim, eu já disse aqui. Ali, tá vendo na figurinha ali, Pascoal? Melhor jogar, Yuri Alberto. Jogador de partida grande. 2 gols e nada mais. Aliás, a fila ficou grande pra pedir desculpa pra ele, mas tudo bem. Desde o ano passado. Né? A fila ficou grande pra pedir desculpa pra ele de novo. Né? O próprio torcedor que tá lá agora... O Zé Elias pode entrar na fila, sair, entrar, sair, eu não tenho entrar, pedir desculpa a nada. Eu não vou pedir desculpa a nada. As minhas críticas foram pontuais e eu não retiro nada do que eu disse. Tecnicamente, ele ainda é bem inferior àquilo que se espera dele. Ele é um jogador de finalização. Se o Corinthians não consegue jogar para ajudá-lo, o Corinthians não tem um jogador no campo. Isso. Ele não é um jogador que faz... Olá, Zé, ó. Não, ele é bom nisso. Ele é ótimo nisso, não tem o que se questionar. Ele é o cara que está ali, que se movimenta, que cria os espaços, mas não dá para pedir para ele, em determinados momentos do jogo, fazer segurar a bola, a parede, ser o pivô, fazer 1-2, porque ele não tem essa característica. Rei ele não dos tem essa função. clássicos. Sim, mas para fazer esse tipo de gol, essa movimentação, ele é um bom jogador, ponto. Também não é esse fenômeno, é um bom jogador, ponto. Para o futebol brasileiro e para o nível que nós temos, ele é bom jogador. Olha lá, contra o Palmeiras jogou 13 vezes, fez 4. Contra o Santos, 9, fez 6. A maior vítima, justamente o Yuri, um jogador formado no Santos Futebol Clube. E contra o São Paulo, ó, quase média de meio gol por jogo. Em 10 partidas, anotou 4 gols. Não sei por clássico. Ontem bateu diferente o pênalti, né? Bateu cruzado com força, né? Ela não botou no... Porque ele corre pra bater já mostrando o lado, né? E o Rafael falou assim, vou pegar. Porque ele vai bater lá e o Rafael pulou, mas aí a bola foi onde que se imaginava. O Yuri Alberto é bom jogador.
mas dentro das características dele. Ele é bom no 1 contra 1 no arranque contra o adversário. Ele é muito bom se ele tiver a oportunidade de dominar e chutar a bola dentro da grande área. Ele é muito bom no critério de eficiência dentro da área, mas o Corinthians precisa abastecê-lo. Quando não joga o Garro, ele tem um grande problema da bola chegar com qualidade. O Memphis fez um golaço. Um golaço. Se fosse no tempo, ele dava... Foi aos 40 do segundo tempo, né? Se ele começasse, ele não teria feito, né? Mas quem é que garante isso? Onde é que está escrito que tem a verdade linear no futebol? Quem disse isso para você? Eu acho que é pela questão física, Pascoal. Hã? Eu acho que é pela questão física que o Pirral está falando, não? Como questão física do quê? Se ele jogou segunda-feira na Holanda. Então. O jogo foi quinta-feira. Então, por isso mesmo. Ele não veio nadando, ele não veio a pé, ele não veio de bicicleta. Ele veio na primeira classe, tudo bonitão, todo pomposo, e ainda tá dizendo... Ah, não. Que golaço, hein? Golaço. Deu uma caneta. Zé Elias está arrepiado aqui. Não, arrepiado não. Quando vai fechar a perna no Sabino, a bola já tinha passado. Sabino não estava esperando esse drible dele. E o Pablo Mar? Pablo Mar. Longe. Depois da lesão? Ainda não voltou. Das lesões, né? Ele teve duas sérias. O jogo da LDU me lembrou aquela lambança que ele fez no jogo da LDU também. Ali ele dividiu com o Ferrarese e depois com o Arboleda. O Ferrarese mandou um tijolo para ele. Mas ele tinha obrigação ali de pelo menos não perder a bola. Dá um bico para longe. Mas você vê o quanto o São Paulo é frágil em determinados momentos, né? Nós estamos falando aqui do São Paulo dominar o jogo no segundo tempo, especialmente. Dominou ainda mais depois das substituições feitas pelo Dorival, porque ele mexeu no time, deixou o time bem ofensivo e o São Paulo dominou. Escancarou o meio. Bastou colocar um jogador... Bastou colocar o André no meio-campo, o Corinthians voltou no jogo e conseguiu fazer o gol. Ô, Zé, tá vendo ali o título? A tarjinha ali? Sim. O Fabrício tá mexendo com você, hein? Não, se ele tá pagando... Pergunta aqui, Fabrício. Quer ficar mandando... Tá ali, ó. Tá escrito poxa. José. Ali, ó. Quer ficar mandando... Pô. Ele tá mandando pra você, Memphis está se pagando? Pô. Eu acho que sim. Mas se espera mais dele. Eu não fico pegando muito no pé, Plihal, em relação ao salário. Porque quando você estipula ou coloca essa pergunta, é muito por conta do salário. Né? Assim, ele não tem culpa, e vou deixar bem claro, ele não tem culpa do salário. Se ele pediu e os caras pagaram, o problema é de quem fez o contrato. Agora, quando você tem um salário alto como esse, as pessoas esperam mais. Mas tem que pagar também, Esperam mais. Sim, isso é verdade. Mas aí foi, assim, aquela história do Lei Vampeta. Lei Vampeta, mas ele está jogando. Ele consegue, dentro das limitações, dentro de alguns jogos, fazer a diferença. Porque ele, tecnicamente, ele é muito bom. Ele bate bem na bola, ele sabe usar o corpo, proteger. O gol que ele fez ontem foi um golaço. E não é difícil. Foi um golaço. Não é só questão técnica, tá? Golaço. Mas assim, é natural que as pessoas cobrem e esperem um pouco mais dele. E eu também, em determinados jogos. Quando ele joga bem, a gente elogia que jogou bem. Quando ele não joga bem e ele aluga lá um pedacinho de campo, a gente tem que falar. Quando o jogador é bom, é nossa função. A gente percebe que vai sair o gol, né? Antes mesmo da caneta, é claro que depois da caneta clareou e aí ele ia fazer mesmo. Mas na hora que ele recebe o presente ali do Pablo Maia, já dava para pressentir o pior. Fala, Rafa. Não, assim, não é só questão técnica. Eu acho que a questão técnica é meio que jogar com a obviedade, porque os recursos dele são indiscutíveis. Jogador de Barcelona, jogador que participou de grandes competições do futebol europeu, ninguém vai colocar em dúvida a qualidade técnica. O Memphis com a bola no pé. O que chama a atenção é o raciocínio dele ser alguns metros à frente dos demais raciocínios do jogador, digamos, da média do futebol brasileiro. É evidente que isso não é frequente, não é regular, não acontece com a quantidade de vezes que o tamanho dele sugere que deveria acontecer. Em outras palavras, quando a pergunta é feita aí para o Zé Elias, mas eu me meto e me respondo a taxa, se ele está se pagando, eu tendo a achar que não. Porque pelo que ele custa e pelo que ele não é frequente no que ele pode jogar, ele deveria estar tendo um desempenho melhor para justificar o quanto que se gasta para ter ele. Agora, os momentos em que ele faz a diferença, eles são muito específicos. E aí eu pergunto aos amigos, Pirral, Pascoal, Zé,
Que outro jogador no futebol brasileiro hoje tem essa capacidade de fazer individualmente coisas que o adversário não espera? Eu acho que o Arrascaeta tem essa característica, dessa capacidade, mas já é uma figurinha carimbada no futebol brasileiro, muitos anos jogando por aqui, Cruzeiro e principalmente no Flamengo. E você vai estressar mais alguns times aí, vai pegar algumas escalações, vai descer um pouco o sarrafo para poder colocar alguém nessa discussão, e acho que não vai achar. A capacidade cerebral do Memphis é muito acima da média. O Garro eu acho que o Garro joga na mesma frequência do Memphis. Eu acho que o Garro joga... Tecnicamente, sim. Neymar esquecemos mesmo. A minha discussão é mental. Não, Neymar, a gente bota o Neymar num capítulo à parte, né? A gente discute o Neymar numa pasta específica. Eu né? acho que o Garro... Se ele tivesse condições, ele botaria todos no bolso. O Garro joga na mesma frequência de raciocínio do Memphis. Eu tenho como muito claro. O Neymar é assim. O Neymar, se ele estiver bem fisicamente, nenhum outro, tecnicamente, consegue jogar o que ele joga. Não tem. Tecnicamente, não tem disputa. Não tem disputa. Agora, ele precisa estar num ritmo... eu entendo que até o pênalti que ele cometeu no último jogo foi um pênalti de falta de ritmo. Porque quando ele vai chutar a bola, já não está mais ali. Ele comete o pênalti no Reinaldo. Essa é apenas a minha observação sobre esse fato. Quanto ao Garro, se o Corinthians sentiu falta, o Corinthians sentiu falta do Garro, claro que sim. Com o Garro em campo seria um outro time do Corinthians, seria uma outra característica de jogo. Seriam dois zagueiros só, Pascoal? Claro que sim, claro que sim. O Anguilleri, o Corinthians já disse que vai renovar o contrato com o Anguilleri e acredito que tenha que fazer isso mesmo. Alguns jogadores não ficarão para a próxima temporada no Corinthians. Pascoal, desculpa você me perguntar. Ô Fabrício, desculpa, eu vou te pedir um dado aí só para poder completar o meu raciocínio. Quantos gols o Corinthians fez no Campeonato Brasileiro? Só para saber. E a participação do Memphis? Vai lá, Pascoal, desculpa. O Memphis quantos fez? Não, porque eu vi uma estatística. Aí Na temporada. 10 e 10. Eu não sei se conta, por exemplo. 10 gols. Aí eu queria saber... 10 assistências e 10 gols na temporada. Na temporada. Não, mas entra no Paulista, entra tudo. Sim, eu sei, mas eu queria saber no brasileiro. Não. Porque você imagina sem o Memphis. Sim. É isso que eu estou dizendo. Você pediu, é uma ordem. O seu pedido é sempre uma ordem. Memphis Depay, em 46 jogos pelo Corinthians na temporada, fez 10 gols e 10 assistências. Participou, portanto, de 20 gols. Finalizou 99 vezes, criou 70 chances, ações na área rival 145, cruzamentos 131. Você imagina se não tivesse o Tá Memphis. bom, mas poderia estar melhor. Sim, é o que a gente... Não é só você que tem corneta, não. Não, mas também vem eu acho que o raciocínio... vermelho, hein? Eu acho que o raciocínio do Rafa é o mesmo que o meu. Em relação, a gente espera mais do Memphis em regularidade, que ele possa fazer isso em mais vezes, né, em maior número de jogos. Mas é o que eu falei aqui. Ele joga de vez em quando ele fica alugando lá o campo de 30 metros e tal. É por isso que essa pergunta... Vocês querem que o Memphis seja o Neto de 90. Zé Ferreira Neto nos acompanhando. Aê, Zé Bolão. Netão. Grande, Neto. Zé Bolão. Com o repórter Thiago Salazar, que vai chegar aqui para nossa conversa. Boa noite, Salazar. O técnico Dorival Júnior explicou por que ele não colocou o Memphis desde o início da partida? Explicou sim, Marina. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. A primeira pergunta da entrevista coletiva após a vitória do Corinthians sobre o São Paulo foi justamente essa. Por que Memphis Depay não começou jogando o clássico de quinta-noite, já que ele havia atuado pela Holanda na segunda-feira à noite, mesmo assim, menos de 70 minutos em campo. E o Dorival respondeu. E ele veio orientado pelo departamento médico da seleção holandesa a respeito de um incômodo que ele estava tendo. Foi conversado com o nosso departamento médico ontem, feito os exames necessários. Foi conversado com o atleta, ele não se sentia confiante, nem treinou ontem. Respeitamos aquilo que o departamento médico nos posicionou, aquilo que foi falado pelo departamento médico da seleção holandesa e aquilo que o próprio atleta nos relatou. Não tínhamos como fazer diferente. Nós temos uma final de competição e, acima de tudo, uma decisão muito importante pela frente. E eu espero, dessa vez, ter todos os jogadores à disposição em condições, pelo menos físicas e clínicas,
para podermos fazer o nosso melhor. Bom, Memphis Depay entrou aos 18 minutos do segundo tempo, o momento que o Corinthians conseguiu retomar o domínio da partida. Ele agora vai para essa sequência, em tese, volta a ser titular contra o Cruzeiro no domingo. E olha só, uma curiosidade que eu quero levar para vocês, além de todo esse debate da titularidade ou não do Memphis Depay no clássico contra o São Paulo, tem muita gente dizendo que a caneta que ele deu no Sabino foi sem querer. É isso mesmo, foi discussão na nossa redação. Tem craque de bola aí como o Djalminha, dizendo que, olha, foi sem querer a caneta. Para vocês, foi sem querer ou ele quis mesmo fazer o lance em cima do jogador do São Paulo? Vou passar a bola para vocês discutir essa situação do Memphis Depay. Daqui a pouco eu volto com um desabafo de Fabinho Soldado. Tá certo, Salazar. Obrigada por essas informações. Eu vou falar minha opinião já. Não foi sem querer, gente. Pô, ele olha, dá toquinho ali para passar por baixo. Eu queria ver de novo a imagem, não tem? Eu tava comentando ontem com alguns colegas, logo após o jogo, sobre essa caneta. Eu acho que ele não teve a intenção de dar a caneta. Ele domina, ele vê a marcação do Sabino chegando, ele domina já tentando tirar da marcação. Agora, a bola passou por baixo das pernas do Sabino de forma não intencional, eu acredito. Mas ele dominou tentando já tirar da marcação. Isso foi proposital. Eu acho assim, a intenção do Memphis era dar o corte no zagueiro para limpar a jogada como ele fez. Exatamente. A intenção, o objetivo dele foi 100% cumprido, que era tirar o zagueiro da jogada e ficar com o gol à disposição. A bola ter passado no meio das pernas do Sabino... Foi um acaso. Eu não tenho dúvida de que foi sem querer. Saiu melhor que a encomenda. Não, foi ótimo, foi lindo. Ninguém tá tirando o brilho também da jogada. Vocês não sei o quê, não. A jogada plasticamente ficou maravilhosa. E se eu sou o Memphis, eu curto pra caramba e tripudio, porque deu a caneta no zagueiro e fiz um golaço num clássico. Tudo isso, beleza. Mas se a discussão for a intenção de dar a caneta, eu tenho certeza de que ele não tinha intenção de dar a caneta. Ele tinha intenção de driblar. Eu tô com o Alex e nessa. a consequência a caneta foi a consequência do drible que ele deu. Tudo bem. Pra mim, ele... Eu entendi o que vocês falaram, concordo em partes, mas eu acho que ele foi bem consciente. E eu discordo em parte de você. E aproveitando que a gente está falando de Memphis, ontem aqui, Osmar Garrafa estava aqui no seu lugar, ele estava assim, possesso, porque Memphis não foi titular, né? Porque a gente já estava aqui, a escalação saiu, e agora o Dorival deu a explicação do porquê. O que vocês acharam? Convenceu essa explicação? Assim, o técnico vai explicar se for 100% verdade, também a gente não está aqui para ficar falando que o técnico está mentindo ou não, mas ele explicou lá uma situação que, na avaliação interna, eles acharam melhor. É que jogo assim, grande, clássico, eu acho que vale um pouco mais de sacrifício, um pouquinho mais de risco até. É que no caso ontem ele acabou entrando, né, Bacégio, e resolveu ali muita coisa, mas... Agora, se ele entra e machuca, o técnico teria todos os argumentos para falar, tá vendo? Porque a gente não queria pôr, tá vendo porque ele não pôs? Porque a gente não pôs? Porque ele não estava 100%, acabou machucando. Como ele entra e decide o jogo, aumenta o questionamento, o volume todo da cobrança do porquê ele não entrou desde o início. Mas eu acho que fica valendo a explicação do Dorival. Tem a chancela do departamento médico da seleção holandesa também. O Corinthians recebeu aparentemente um relatório dizendo que ele estava sentindo um incômodo em determinada região, ele sequer treinou. Agora, o Memphis tem 31 anos, é decisivo na seleção holandesa. Por que é que com tanta qualidade, como a gente viu contra o São Paulo, em 2 lances, uma bola na trave e que resulta no gol do Yuri Alberto, e antes disso esse lindo gol marcado com a caneta no Sabino, por que ele não se esforça um pouco mais? Eu acho que talvez se ele se esforçasse um pouco mais, ele poderia ser tranquilamente um dos craques desse campeonato brasileiro, e a gente ainda discute até que ponto vale a pena. Ontem valeu a pena todo esse investimento que o Corinthians faz no Memphis Depay. Ontem o Memphis ganhou o clássico, não é exagero nenhum dizer isso. O Memphis ganhou o clássico para o Corinthians. Mas e nos outros jogos que ele acaba deixando a desejar? Cadê a consistência que o torcedor corintiano espera dele? Tomara que no ano que vem ele consiga encontrar essa consistência que ainda está faltando para ele. Tá certo, gente, né? E só lembrando, Bacégio, o chute anterior foi do Vitinho.
Ah, é que o Memphis está ali também, mas o chute foi do Vitinho. E aí agora eu vou chamar... E vou trazer aqui agora mais algumas informações da equipe do Cruzeiro, que é o adversário do Corinthians neste domingo, às 20h30, em partida que vai ser disputada lá no Mineirão. Estou trazendo aqui um corte com a classificação do Brasileiro. O Corinthians é o 10º colocado, 34 jogos, somou 45 pontos. A equipe do Cruzeiro, 34 jogos, somou 65 pontos. Já o Corinthians ainda tem possibilidades de se classificar para a Libertadores do ano que vem via Brasileirão, se terminar ali na 8ª colocação, e se ele não for campeão da Copa do Brasil, Cruzeiro e Fluminense vencendo, o Corinthians estará na próxima Liberta. Estou trazendo um corte aqui dos últimos 5 jogos da equipe do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, são 3 empates e 2 vitórias. No último jogo contra a equipe do Juventude, jogando lá em Caxias do Sul, eles empataram pelo placar de 3-3. Estou trazendo aqui um corte dos últimos 5 jogos entre Corinthians e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. São 2 vitórias do Timão, 1 do Cruzeiro e 2 empates. No primeiro turno do campeonato, o Corinthians empatou com o Cruzeiro na Neoquímica Arena pelo placar de 0-0. Enfim, jogo importantíssimo aí, por causa das condições que está o Corinthians no Campeonato Brasileiro e também para trazer uma prévia aí dessas semifinais aí de Copa do Brasil, até porque o primeiro jogo da Copa será também lá em Minas Gerais, e aí a gente vai ter uma ideia de como Dorival Júnior vai preparar esse time para ver se consegue chegar a essa final e levantar mais um caneco na temporada. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!